ciências forenses do Parque da Atualidade e vamos começar com o Dr. Pedro Nunes. O Pedro é licenciado em Letras Decorativas Portuguesas, também MBA em Executivo e Doutoramento em Estudos Africanos, interessado pela História, Artes e Cultura, mas também criou uma empresa já há uns anos, Consultoria e Gestão, atualmente é auditor de Defesa Nacional e Segurança Interna. Portanto, vamos dar passo ao Dr. Pedro, 15 minutos, não é? E as questões as deixamos para o fim, por favor. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Sei que temos tempo para compensar de atrasos. Portanto, o desafio que me foi colocado foi de fazer uma pequena apresentação sobre este tema, tesouros escondidos, desafios forenses na proteção do património cultural em zonas de conflitos. Eu quero que fique claro que eu não sou de todo uma pessoa da área das ciências forenses, muito menos um cientista das ciências exatas ou engenheiro, ou seja o que for. A minha área, efetivamente, eu venho da história das artes decorativas, da Fundação Carlos Espírito Santo e da área da segurança e defesa, como auditor de defesa nacional e de segurança interna, e acompanhando um processo formativo já muito longo, nos últimos 12 anos, no Instituto da Defesa Nacional. Sou efetivamente doutorado em estudos africanos pela FLUP, com uma tese na área com uma base metodológica na área de geografia do conhecimento, mas aquilo que vos trago aqui hoje tem muito mais a ver com a minha formação na área da segurança e defesa do que propriamente em relação a tudo o resto. E já vão perceber o que é que efetivamente me inspirou para vos trazer hoje. Em primeiro lugar, vamos ver os casos mediáticos que toda a gente conhece de zonas de conflitos e normalmente que surgem por haver uma assimetria, a falta de palavra ainda mais diplomática que esta, entre as convicções ideológicas e espirituais de um determinado poder com a entrada de um novo poder. Temos este exemplo, os exemplos são dramáticos e muito conhecidos do que havia, neste caso, os Budas de Bayan, no Afeganistão, Palmira, na Síria, e o Museu do Mossul, no Iraque. Eu gostava de prestar-vos em particular atenção, estas são imagens tiradas de vídeo, destas estátuas a serem empurradas, derrubadas e, consequentemente, partem. Isto é uma coisa que eu gostava que retivessem para o que vamos falar mais à frente. Como é que eu costumo fazer quando tenho estes desafios? Vou revisitar aquilo que já falei sobre o assunto e encontrei que disse, de facto, algumas coisas sobre este assunto numa palestra sobre Geografia da Paz em outubro de 2015, no caso, na época, para a Associação de Auditores de Defesa Nacional. E há um parágrafo que disse que foi este: será também de observar, face às exibições mediáticas de distribuição de património cultural, que as artes e os exemplares patrimoniais têm um valor comercial e, consequentemente, inúmeros potenciais interessados. De um templo destruído, muito se pode retirar e vender, garantindo essa explosão a quase total limpeza de quaisquer provas forenses. Se este comércio ilícito nos pode parecer aberrante, teremos que ter a esperança de que este poderá ser um mal menor no contexto bárbaro que temos vindo a assistir. Ora bem, eu recentemente, há 3 semanas, voltei de Roma, de ter estado a fazer um curso de proteção de património cultural, portanto, enquanto auditor de defesa nacional, junto do Centro de Estudos de Defesa de Roma, e, portanto, neste caso, o Centro Italiano, de uma organização do Colégio Europeu de Segurança e Defesa, onde aprendi muito sobre esta matéria e quero-vos trazer um exemplo, por exemplo, italiano, que, face ao seu enorme património cultural, se podem dar ao luxo de criar uma força de polícia especializada em património cultural, nomeadamente o Comando Carabinieri per la tutela del património cultural. Enfim, o meu italiano é muito fluente, me dá para notar, embora eu tenha estudado em Florença há muitos anos. Metade de vocês não era necessário. O que é que então os italianos fizeram? Exatamente, considerando os desafios forenses que têm, criaram uma base de dados. Infelizmente, e desculpem dizer assim, mas na minha opinião mesmo infelizmente, apenas para o património que desaparece, roubado, destruído. Essa base de dados chama-se Leonardo e é, de facto, uma criação, o software é criado pelos Carabinieri para o efeito. Tem todos os, não vale a pena aqui especificar, não interessa, todos os campos para registro, obviamente dimensões, etc., de tudo aquilo que se sabe sobre a peça desaparecida, muitas vezes com ausência de registro fotográfico,
Hoje em dia, algumas têm inclusivamente leituras de scanning 3D e tudo isso, e é passível de ser consultado pelas diferentes forças de segurança, seja dentro do território de soberania italiano, mas também em parceria com a Europol e com a Interpol. Isto é um passo de gigante para aquilo que é a investigação nesta área e, naturalmente, para o desafio forense que lhes é colocado. Paralelamente, desenvolveram esta aplicação, SWOT, Stolen Works of Art Detection System, que já dá um passo de gigante tecnológico neste processo. Porquê? Porque vão recorrer a tecnologias muito recentes e aproveitar, mais uma vez, desenvolveram eles próprios, obviamente recorrendo à academia e ao tecido empresarial, vão usar tecnologia que lhes vai facilitar o trabalho. E estamos a falar de uma aplicação que cada carabiniero pode ter no seu telemóvel de serviço. O que é que então o que é que eles vão recorrer? Em primeiro lugar, é a inteligência artificial. O que lhes permite, basicamente, com uma fotografia de uma peça ou de um caco, de um pedaço de uma peça, ver até que ponto a aplicação consegue fazer uma leitura e chegar à conclusão se aquilo, primeiro, se tem semelhanças com a peça desaparecida, se tem semelhanças com algo e podendo ser uma cópia forjada, muito frequente. Nós visitamos exatamente o depósito onde estão maioritariamente cópias, falsificações, coisas, algumas delas delirantes, especialmente na área da pintura, mas também a reconstrução. E agora relemos aquela imagem de derrubar da estátua. O derrubar, embora queira transmitir o mediatismo do destruir o ídolo, não é? Porque estamos a falar de uma religião iconoclasta e, portanto, não se pode representar a figura divina ou a figura de culto, estamos a destruí-lo, não é isso. É muito melhor ter uma estátua partida porque vende-se aos pedaços. E, comparativamente, o conjunto dos pedaços tem um valor comercial superior do que a estátua em si, até porque a estátua é grande, não cabe dentro das casas, os pés direitos das casas hoje em dia são baixos, assim ter um pedacito, metade da cabeça cabe em cima de uma cómoda. Desculpem-me o ridículo, mas é a verdade. E isto também com vasos. Eles pediram para que nós não fizéssemos uso das imagens, mas eles têm imagens, vasos, portanto, isto ligado mais, obviamente, à cultura, ao Império Romano ou à Roma Antiga, em que literalmente são descobertos e se partir e vende-se aos pedaços. E esta aplicação, este software, a inteligência artificial permite esta reconstrução e um encontro entre aquilo que era a peça, que seria ótimo que tivesse fotografada, do museu e aquilo que está a ser encontrado. E, portanto, a inteligência artificial está a contribuir para os processos forense de identificação e de reconstrução da peça, nesse caso, além da área da detecção de cópias forjadas. Desafio. Agora isto é o balanço que eu posso fazer dessa semana. Um desafio muito grande que nos é colocado é a questão do catálogo. Catalogar o património cultural, vamos dizer assim, num país até pequeno como o nosso, mas com um enormíssimo património cultural, é um imperativo estratégico, nacional, que faz parte daquilo que é a nossa cultura, faz parte daquilo que é a nossa soberania e, efetivamente, essa catalogação é lenta e está excessivamente separada. Eu vou-vos dar um exemplo de uma instituição que eu admiro muito, que é os bens culturais da Igreja, fazem um trabalho notável e, acima de tudo, levantamento, catalogação e de estudo, de investigação sobre aquilo que são os bens culturais da Igreja. São um lugar de diálogo, ou seja, estarmos aqui. Mas não é estarmos aqui apenas a falar entre pessoas de ciências forenses, é estarmos aqui juntos. Eu, se vos contasse a dificuldade que tive a ser aceito neste curso, em Itália, eu fui nomeado para o curso, porque os cursos do Colégio Europeu de Segurança e Defesa são por nomeação, são gratuitos, são por nomeação, eu fui nomeado por Itália, não por Portugal. O meu país não me nomeou. Eu sou há 12 anos auditor de defesa nacional. Porquê? Porque eu não sou funcionário público. Portanto, e não sou da academia, portanto não sou nomeado. Ora bem, mas sou eu que estou aqui. Ou seja, sou eu que num instante multipliquei por um público que tem a dimensão mais ou menos daquele que estava no Centro Estatal de Estudos de Defesa em Roma, uma partezinha daquilo que eu fui ouvir. O que acontece é que nós continuamos sempre a agir com a mentalidade de quintas. Cada um vai zelando apenas pela sua quintinha e, portanto, não há diálogo, as coisas não se desenvolvem e toda a gente é muito ciosa do seu parque de conhecimento e não o quer partilhar. Benditos sejam por estarmos aqui hoje e vocês estarem, e estamos todos a partilhar. O educar,
ou não estivéssemos aqui, obviamente, no estabelecimento de ensino superior, ligados a um estabelecimento de ensino superior, o educar. É preciso educar, mas acima de tudo é preciso educar a população que não tenha à partida, como todos vocês, como todos nós aqui, esta sensibilidade para a área. É preciso educar. Os italianos fazem isso de uma forma brilhante, porque desde muito tenra idade as escolas levam os miúdos aos diferentes sítios, e ainda por cima estamos a falar de um país que tem património cultural espalhado ao longo de séculos, se não milénios de história, mas nós também temos. E não é só levar os meninos ao Museu Nacional de Arte Antiga ou à AC. É preciso levar a muito mais. E agora, desculpem, isto é um voto de fidelidade, lealdade que eu tenho para o resto da minha vida, é também levar as pessoas aos meios das artes decorativas, não é apenas às chamadas artes maiores, está bem? Porque também convém. Isto, como devem imaginar, quem estudou isto tem que ser leal. E por último, sensibilizar. Sensibilizar que nós, não é pelo facto de sermos um país extraordinariamente rico no nosso património cultural, que nos podemos dar ao luxo de o desbaratar, desculpem o termo, como se ele não tivesse importância. Ele tem uma enormíssima importância. E educar também no sentido da multiculturalidade ou da interculturalidade. Sendo Portugal hoje em dia um país que recebe migrantes diariamente, nós estamos a ter, por exemplo, um reencontro com aquilo que é o nosso passado ligado à cultura muçulmana. Temos aqui uma oportunidade de ouro de o reestudar, de o revisitar. E já para não falar, naturalmente, relativamente aos nossos irmãos brasileiros ou dos países a CPLP em geral. Isto, para mim, sinceramente, são os maiores desafios forenses. Não tem nada de científico, muito como os cartazes que estão ali fora. Isto é a base. No meu entender, é aquilo que eu vos posso resumir de uma semana de estudo. Para concluir, eu estudei no colégio alemão e, portanto, o alemão é a minha segunda língua. E, portanto, mais uma vez, outro voto de lealdade para a vida, tinha que vos trazer uma palavra em alemão. Os alemães têm uma grande vantagem, é que compõem as palavras e, portanto, é um puzzle infindável que permite criar determinados conceitos. Este aqui, wertschätzen, é uma palavra, é um verbo extraordinário, lindíssimo em alemão, que significa apreciar ou valorizar, mas que envolve entre si, porque wert é valor e schätzen é exatamente avaliar, mas também mein Schatz é o meu tesouro, e isso é uma coisa que muitas vezes os senhores chamam às suas companheiras, portanto, schätzen será o verbo que deriva daí, mas também lá está, reconhecendo o valor e a importância de alguma coisa ou de alguém. É uma expressão positiva de gratidão e de reconhecimento. Nós precisamos disto. Nós precisamos de agradecer pelo passado extraordinário que temos e o património que acumulamos, saber olhar para ele, reconhecê-lo, estudá-lo, para que o desafio forense passe para algo que de facto possa ser o que está ali fora e não se perca aquilo que é essencial e que seja transversal a toda a população. Mais uma vez, e relembrando, agora vou ter aqui muito texto, o que é que eu disse afinal em outubro de 2015, além daquilo que já tinha dito? As artes e as expressões artísticas são o meio de comunicação único do ser humano, que permite a evolução e a caracterização de cada cultura. É no património artístico, cultural, material e imaterial que o testemunho da humanidade se eterniza em forma de legado para as gerações vindouras. É através desse património que sabemos quem fomos, construímos quem somos. É através da destruição desse património que se apaga da face da terra a memória e a presença de um povo. Junto com o genocídio, a destruição do património artístico e cultural e claro, também do natural e ambiental, estes são os mais graves e terrivelmente eficientes métodos de controle populacional e social. E a história repete-se, e muito. Devem imaginar, o meu fascínio é pela história da Segunda Guerra Mundial, e nós vivemos exatamente algo semelhante agora. Muito embora essa destruição possa ser justificada por motivações de cariz religioso ou espiritual, a inocência austera de um legado patrimonial jamais poderia constituir uma ameaça a qualquer fé ou ideologia. Todas as ideologias, religiões e culturas têm a sua história e o seu património, tendo o seu surgimento sido o anterior, sendo necessário posterior. A destruição deste património naturalmente é terrivelmente eficaz e está sempre incluído no contexto da opressão. E atualmente, se considerarmos o que está acontecendo na faixa de Gaza ou na Ucrânia, não é exceção, principalmente na Ucrânia. Da destruição de símbolos à queima de livros, da vandalização de obras de arte, à implosão de edifícios, exemplos são incontáveis e as consequências penosas. Não quero de facto alinhar um inciso sádico, mas a verdade é que a própria destruição do património, por muito que nos custa assumir, constitui a nossa história, porque a nossa história também é feita disso. É feita de vitórias, de conquistas, de progresso, mas também de derrotas, de perdas e de retrocessos. A cultura é aquele fator que nos distingue dos outros animais. É uma variável de variantes ínfimas.
E por isso é que ela é tão difícil de avaliar e é tão difícil de compreender, e por isso é que depende muito deste diálogo e deste encontro e deste desbravar constante que temos de fazer juntos. Está para lá da convicção, da educação, do aprendizado e da tradição, e constitui-se de facto com aquilo que distingue diversas comunidades. A cultura não apenas nos faz e nos vê crescer, a cultura faz-nos pessoas. Desculpem que se calhar não é uma abordagem no desafio forense, mas sinceramente aquilo que eu posso retirar de uma semana é que o maior desafio forense que nos é colocado atualmente é efetivamente a sensibilização, a atenção que tem que ser dada a estes temas e a perda desta ideia pré-concebida de há tanta coisa, o que é que interessa mais a um vaso? Porque isto é uma falácia extremamente perigosa. À medida que nós vamos apagando estas pegadas que temos para trás, estamos a apagar não quem fomos, mas acima de tudo quem somos. Não sei se me alarguei mais ou não no tempo, mas muito obrigado. Era o que tinha para vos transmitir e as perguntas que vão para o fim.